Greves e mais greves. Funcionários do metrô decidem acatar decisão por escala especial na Olimpíada, mas se recusam a pôr fim à paralisação. Já a CAESB caminha para 2 meses de braços cruzados. CPI da Saúde. Sindicalista e vice-governador vão ficar cara a cara no dia 15 de novembro para presidente, 15 de agosto. E para presidente da comissão, os dois mentiram em depoimento sobre suposta propina em contratos públicos. Impeachment, Senado quer adiantar o julgamento, mas presidente do STF diz que não trabalha no fim de semana. Em meio ao impasse, a comissão promete votar a relatório amanhã. Fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E o Band Cidade começa hoje fazendo um balanço das greves que têm prejudicado a população do Distrito Federal. Além dos servidores do metrô, que vão trabalhar em escala especial na Olimpíada, mas se recusam a suspender a paralisação, tem a ameaça da Polícia Civil e também a greve mais longa da história da CAESB, quase 2 meses de braços cruzados. A greve dos metroviários já dura mais de 50 dias. Ruim para quem depende do transporte público. A minha rotina tem sido prejudicada em função de eu depender do transporte público e não poder contar com ela. Tá muito ruim para a população, né? Fica muito caótico, porque o metrô para, os ônibus também que circulam até a rodoviária também estão parando e fica muito ruim para a gente trabalhar. As negociações entre o governo e a categoria já foram intermediadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, sem sucesso. Entre as reivindicações, aumento salarial. E isso, o governo disse que não será possível. A gente está gastando 81% do que a gente arrecada com o pessoal. Conceder reajustes numa situação como essa é temerário. Outra categoria que também está em greve é a dos funcionários da CAESB. Para o secretário da Casa Civil, uma paralisação injustificada. Os trabalhadores estão parados há 80 dias e querem aumento salarial de 19%. A média salarial da CAESB ela é o dobro da média salarial de todas as companhias de saneamento do país. Nós entendemos que não é justo, nesse momento, você aumentar os custos da empresa, porque você vai ter que repassar isso para a conta de água, os usuários é que vão pagar. Já os policiais civis também querem cruzar os braços. Eles pediram que o governo do DF intermedie um aumento salarial da categoria de 27% a 41% junto ao governo federal. Isso para a gente é muito, a gente não tem, embora a gente concorde com esse princípio da equiparação entre Polícia Civil e a Polícia Federal, isso para a gente é demais. Enquanto os serviços não funcionam 100%, quem sofre é a população. Continua sofrendo muito. Só a greve da CAESB, apenas uma correção, tem mais de 2 meses de paralisação, chegando quase a 3 meses. Exatamente. Olha, a greve da CAESB, uma greve radicalizada, foi iniciada em 16 de maio, completa, portanto, hoje 80 dias. Uma greve que é conduzida, liderada por pessoas radicais, são militantes político-partidários que devem obediência às suas cores partidárias e radicalizam mesmo o processo. Essa radicalização é conhecida em outras greves. Recentemente, inclusive, a Justiça autorizou a CAESB a demitir por justa causa um dirigente sindical da CAESB que chegou a fazer do ex-presidente da empresa colocá-lo sobre cárcere privado. Impressionante isso, a violência, a radicalização levou inclusive a denúncias da própria CAESB de sabotagem em equipamentos da CAESB pelos grevistas atualmente. E também sem contar atos de violência contra aqueles que querem trabalhar e também a poluição proposital criminosa com esgoto, a poluição do Lago Paranoá, com o esgoto lançado in natura, sem tratamento algum pelos grevistas. Tudo isso torna essa greve, mais do que abusiva, quase criminosa. E a Justiça precisa intervir nesta e em outras também, como todas elas exigindo, com a pauta de reivindicações inatendível. A Polícia Civil pretendeu um aumento de 47%, com um país quebrado, em crise, e com uma inflação que foi de 6% ou 7%, é, no mínimo, insultar a inteligência das pessoas.
E cerca de 350 mil motoristas do DF podem estar dirigindo com a carteira a carteira de habilitação vencida, aliás, né? Sem a permissão, o que mostra um levantamento do Detran, o que significa que 1 em cada 5 motoristas anda por aí de forma irregular. Só este ano, mais de 4 mil condutores foram multados porque estavam com a carteira de habilitação vencida. A infração é considerada gravíssima. Além de 7 pontos na carteira, o motorista paga uma multa de R$ 190 e ainda tem o carro apreendido. O Detran vem enviando cartas para lembrar o motorista sobre a importância de renovar a CNH. Além das pessoas que simplesmente se esquecem de verificar o prazo de validade do documento, tem ainda as que viajaram para o exterior, as que deixaram de dirigir por problemas de saúde ou por causa da idade avançada. Se tem um órgão que não perdoa, é o Detran, que está lá para multar. Exatamente. A lei é muito clara, não se pode guiar sem habilitação e quem anda nessas circunstâncias merece mesmo a penalidade da lei, porque não ignora essa proibição. Agora, é preciso que essas pessoas saibam que a renovação da carteira é muito mais fácil e muito mais rápida e desburocratizada do que as pessoas imaginam. Eu estava entre aqueles que achavam que ia ser um horror essa renovação, mas na prática não é. É tudo muito rápido, muito prático, muito seguro e as pessoas ainda recebem a habilitação pelo correio em casa. Portanto, você, 350 mil motoristas, você que ainda está nessa situação, pode procurar qualquer dos postos do Detran ou essas clínicas especializadas em renovação, que isso será feito muito rapidamente. O incêndio atingiu uma área da Floresta Nacional de Brasília que fica próximo à Braslândia nesta manhã. O material combustível foi encontrado entre os pinheiros. Os bombeiros chegaram a pedir reforço para conseguir conter as chamas. O incêndio durou aproximadamente 2 horas. O Corpo de Bombeiros já registrou mais de 2 mil chamados de incêndios neste ano. E o DF tem 145 novos casos de cachumba da semana passada para cá, de acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde. De janeiro a julho, já são mais de 1.100 registros. Os homens apresentam a maioria dos infectados, 697 no total. As regiões mais preocupantes são Ceilândia, Taguatinga e São Sebastião. Não existe tratamento específico para a cachumba, mas por ser altamente contagiosa, recomenda-se o isolamento do infectado por no mínimo 10 dias. O melhor combate ainda é a vacina. E a doença é causada por um vírus e é marcada por febre, calafrios, dores musculares e também fraqueza. Vamos falar do impeachment. O Senado quer acelerar o julgamento final para que o processo acabe ainda em agosto e Temer possa representar o Brasil na China em uma reunião do G20 na primeira semana de setembro. Só que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que também preside a sessão do Senado, descartou a ideia de trabalhar no fim de semana. Chamar a Renata Dourado para falar sobre esse assunto, né, Renata? Porque agora a disputa, a briga é pelo calendário. Exatamente. Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Então, ontem, o presidente da comissão, o senador Raimundo Lira, se encontrou com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que é quem vai coordenar essa etapa final do processo de julgamento. Então, alguns senadores já haviam cogitado essa possibilidade de antecipar essa data. Qual foi a data marcada pelo presidente Lewandowski? Dia 29 de agosto. Só que aí alguns senadores cogitaram essa possibilidade exatamente porque querem finalizar essa etapa aí em agosto. E começando no dia 29, a previsão é que dure aí algo em torno de uma semana. No entanto, o ministro Lewandowski descartou essa possibilidade, alegando que não é de praxe, não é comum senadores trabalharem aos fins de semana, sábado e domingo, e por isso exatamente ele descartou totalmente essa possibilidade. Ele também falou que tanto a defesa quanto a acusação terão 5 testemunhas cada um. Lembrando aí que os senadores que fazem parte, aí, que apoiam a presidente afastada, estavam lutando para conseguirem algo em torno de 15 testemunhas ainda nesse processo final. Então ele já fechou, já bateu o martelo aí, cada um vai ter algo em torno de 5 testemunhas. E aí, o que ele falou a respeito dessa nova data, sobre essa possível antecipação? Ele falou o seguinte: olha, eu só vou rever esse calendário, digamos assim, se de fato tiver esse último julgamento, porque ainda tem algumas etapas, algumas fases, na verdade uma fase específica em plenário que vai decidir se vai ou não ter
ter esse julgamento final. Então, ele preferiu aguardar esse julgamento em plenário, que deve acontecer na próxima terça-feira, dia 9, para verificar a possibilidade de ver uma nova data. Enquanto isso, a comissão especial está reunida neste momento. Nós temos aí imagens ao vivo lá do Senado. Lembrando que ontem o relator Antônio Anastasia apresentou o documento dele, né, mais de 400 páginas, 440 páginas, recomendando aí esse julgamento final, porque na avaliação dele houve sim crime de responsabilidade fiscal. A gente vê aí agora o senador Humberto Costa falando ele que é petista, então agora está na fase aí de debates. Os senadores estão debatendo a respeito desse relatório e a previsão é que esse relatório seja votado amanhã nessa comissão especial. Se de fato essa comissão aprovar esse relatório, o que deve acontecer, porque a maioria ela já se posicionou favorável ao processo de impeachment, então amanhã, portanto, tem essa votação e aí sim segue para aquela votação que nós falávamos, que é a votação em plenário, prevista para a próxima terça-feira, dia 9 de agosto. Aí os senadores vão decidir também se vai ter ou não o julgamento final. Tendo o julgamento final, aí é isso que nós falávamos. Pode ser que o presidente do Supremo Tribunal Federal tenha aí uma revisão a respeito dessa data, e porque ele, como a gente já disse aqui, ele é o responsável por esse processo. Ele que vai coordenar esse processo, essa etapa final lá no plenário, se de fato acontecer. Então a gente está aí acompanhando, Rodrigo, todos os desdobramentos aí dessa nova etapa. Obrigado, Renata. Continua acompanhando esse calendário do impeachment. Na briga agora é por datas, Cláudio Humberto. Agora, o mais importante, a ordem dos fatores pode alterar o resultado ou não? Olha, é o seguinte, na verdade é uma briga de ego, né, de egos, é uma briga de vaidades. O presidente do Supremo Tribunal Federal é quem vai presidir a sessão de julgamento e ele quer mandar no processo, e até com toda razão, será ele o presidente do julgamento. Ele marcou o julgamento para começar numa segunda-feira, dia 29. Mas o presidente do Senado, Renan Calheiros, que está fora desse processo, está querendo ali dizer quem é que manda, né? E aí ele deu a entrevista dizendo que não seria no dia 29, mas seria no dia 25, quinta-feira, ou 26 na sexta, podendo, inclusive, se estender o julgamento pelo fim de semana. E aí o Lewandowski diz, fim de semana eu não trabalho, é só de segunda a sexta. Enfim, o fato é que o Lewandowski também tem lá os seus interesses particulares. É que na semana que começa no dia 29, na segunda-feira 29, é a última semana da presidência dele no Supremo Tribunal Federal. Então ele quer, na verdade, ele pretende transformar essa semana, de 29 a 2, que é o período mais ou menos que se supõe esse julgamento venha a ser realizado, uma espécie de grande finale para a sua presidência no Supremo Tribunal Federal. Então fica de um lado ele querendo mandar, de outro lado Renan Calheiros também, e como se vê nesse choque de egos, a democracia fica ali esperando que eles se entendam e, afinal de contas, resolvam essa questão uma vez por todas. E a seguir, a lei da guarda compartilhada faz 1 ano e só 7% dos casais escolhem dividir as responsabilidades. O Banho de Cidade volta já.